Muito bem, pessoal, muito boa noite a todos. Infelizmente tivemos problemas técnicos com a nossa live novamente. Vamos acertar isso aí, vai dar certo e não tem problema nenhum. Nada de conteúdo vai ser comprometido e vamos falar então sobre hipoaminemia, que é isso que importa, né? Então, a gente vai falar basicamente sobre a abordagem diagnóstica naquele paciente que apresenta hipoaminemia. Quais são as possíveis causas, quais os exames complementares que eu devo solicitar, de que maneira eu posso definir o diagnóstico etiológico de uma hipoaminemia. Então, a gente começa essa aula procurando entender fundamentalmente o que é a albumina, né? Que é o ácido principal da nossa aula de hoje. A albumina é uma proteína, é a proteína mais abundante no espaço intravascular do nosso paciente e ela tem uma função principal que é a manutenção da pressão osmótica dentro do espaço intravascular. Ela não é a única responsável por isso e essa não é a única função da albumina, mas sem sombra de dúvida para nós aqui é a função primordial. Professor, mas o que é mesmo pressão osmótica? É aquela pressão que é responsável por manter o fluido dentro do vaso. Tá? Então, ela tem essa pressão osmótica que puxa o líquido para dentro do vaso, mantém o líquido, impede que ele extravase para o espaço intersticial. Então essa é a função fundamental da albumina, mas não a única, né? Ela é importante também na remoção de radicais livres e removendo radicais livres ela ajuda a reduzir a permeabilidade vascular e reduzir ainda mais o extravasamento de fluido para o interstício. Ela ajuda também na redução da apoptose endotelial, na morte das células endoteliais à medida que ela remove esses radicais livres. Então essa função também é bastante significativa. Ela é um importante carreador de substâncias no espaço intravascular. Então, ligado à albumina, a gente vai encontrar fármacos, a gente vai encontrar hormônios, a gente vai encontrar uma série de substâncias que, ligado à albumina, transitam então pelo sangue, sendo levados então para seus devidos lugares dentro do organismo, né? Então, em pacientes que têm uma hipoaminemia, essa função de carrear substâncias pode estar também comprometida. E por fim, ela pode ter efeitos anticoagulantes e ela também atua de alguma maneira no equilíbrio ácido-básico, mas são funções aí para nós menos importantes. O que vai ser muito importante para a gente entender hoje são as consequências da hipoaminemia, principalmente na manutenção da pressão oncótica intravascular. Beleza? Então vamos em frente. Muito bem, então ao me deparar com um paciente com hipoaminemia, quais são as possíveis causas que eu devo ter em mente? Então vamos lá. O paciente pode estar com hipoaminemia por perda de albumina ou por insuficiente produção de albumina. As principais causas de hipoaminemia vão estar enquadradas nessas duas vertentes. A gente vai falar sobre algumas outras, mas que sem dúvida são menos importantes. Muito bem, o que pode causar a perda da albumina? Uma das principais causas de perda de albumina no organismo é pela urina, é a glomerulopatia mais especificamente. Então, doenças que alteram o glomérulo, aumentam a permeabilidade vascular, permitem a passagem da albumina que antes não passava pelo glomérulo, não chegava no espaço de Bowman, né? E agora, com o aumento da permeabilidade, essa proteína passa a extravasar pelo glomérulo, sendo então perdida na urina com maior facilidade. Então a gente tem uma glomerulopatia como causa de perda urinária. É um quadro muitas vezes chamado de síndrome nefrótica. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Quando você tem proteinúria, perda de proteína pela urina, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia e edemas. Então, quando a gente tem essas coisas todas juntas, a gente chama de síndrome nefrótica, é uma vertente, é um tipo de glomerulopatia. Beleza? A gente vai falar detalhadamente sobre cada uma delas daqui a pouco, ok? A gente pode ter perda de albumina dentro do trato digestivo, então a gente tem isso quando a gente se depara com uma enteropatia com perda proteica, por exemplo, linfoma intestinal, doença intestinal inflamatória, linfangiectasia, são alguns exemplos de enteropatias com perda proteica. Existem muitas outras, mas essas são as principais.
e síndromes de má digestão e má absorção, como por exemplo a insuficiência pancreática exócrina, uma doença que culmina com uma digestão inapropriada de substâncias da ingesta, que acaba culminando com uma absorção inadequada e consequentemente pode cursar também com hipoaminemia. Ao invés de ter uma perda, você pode também ter uma produção inapropriada de albumina. E quem que produz fundamentalmente albumina? É o fígado. Então, em situações de insuficiência hepática, e perceba que quando a gente fala de hipoaminemia relacionada à hepatopatia, a gente já está falando de um quadro de insuficiência, então um quadro grave o suficiente para culminar com um mau funcionamento hepático. Então, nessas situações, a gente pode também ter um quadro de hipoaminemia. Exemplos mais corriqueiros incluem principalmente a doença crônica do fígado, a fibrose, a hepatite crônica, a fibrose, cirrose hepática, principalmente no cão, né? O gato tem bem menos esse tipo de enfermidade, e a atrofia hepática também pode ocasionar hipoaminemia, por exemplo, em casos de shunt portosistêmico. Beleza? Outras causas de albuminemia, a gente vai ver nesse slide, mas percebam que essas causas que eu vou listar aqui, elas não são tão importantes quanto as causas anteriores. Por quê, professor? Porque nessas situações, a hipoaminemia vai ser mais um ator coadjuvante. Você encontra a hipoaminemia, mas a gente normalmente não tem aquele quadro efusivo, né, de edema, de efusão pleural, efusão abdominal decorrente da hipoaminemia, tá? Então ela acontece juntamente com uma série de outras alterações que acabam sendo mais importantes, mais relevantes. Então você pode ter, por exemplo, hipoaminemia em doenças exudativas, seja por exudação cutânea, em doenças muito extensas da pele, né, onde você tem uma perda muito grande de fluidos pela pele, pode ocorrer a hipoaminemia, ou você pode ter uma exudação cavitária, por exemplo, num quadro de peritonite, né? Você tem grande extravasamento de fluido para dentro da cavidade abdominal, no caso fluido inflamatório, pus para dentro da cavidade abdominal, e evidentemente que no meio desse fluido tem muita proteína. Outro exemplo é a piometra, embora não seja bem uma efusão cavitária, né, uma exudação cavitária para dentro de um órgão oco, não é infrequente você encontrar em cadelas com piometra, com útero muito distendido, com muito pus, algum nível de hipoaminemia. Mas perceba que essa cadela não vai apresentar efusão abdominal, efusão pleural, né, aquele quadro clássico de hipoaminemia, né? Embora não é que não seja importante a hipoaminemia, tá? Mas não é tão importante como nas outras situações, tá? Malnutrição. Olha, curiosamente, a má nutrição, ela difícil, na verdade é má nutrição, né? Dificilmente ela vai levar a um quadro de hipoaminemia grave o suficiente para que ocorra um quadro efusivo. Tá? Normalmente a nutrição inapropriada, aquele animal caquético, desnutrido, isso funciona mais como um fator contributivo nas outras causas de hipoaminemia, do que isoladamente isso levar a uma hipoaminemia com quadro efusivo. Você tem o quadro de hipoaminemia, mas normalmente ele não é tão grave o suficiente, o organismo compensa. Dificilmente você vai ver um animal desnutrido com efusão abdominal, efusão torácica decorrente de hipoaminemia. Não é que seja impossível. A gente já teve caso no hospital, principalmente em filhote desnutrido, de hipoaminemia com efusão, mas é menos frequente isso acontecer. E por fim, a gente pode ter uma hipoaminemia compensatória. Isso ocorre principalmente em doenças com excesso de produção de outras proteínas, tá? Como por exemplo nos quadros de hiperglobulinemia, e aqui eu não poderia deixar de citar o exemplo da leishmaniose visceral canina, que é muito comum a gente ver aquele quadro de inversão de proteína, né? Hiperglobulinemia com hipoalbuminemia. Ah, professor, mas na leishmaniose é a perda glomerular. Sim, a perda glomerular, tá? Mas também existe um segundo mecanismo, né, um outro mecanismo de hipoaminemia que envolve a hipoaminemia compensatória. Então, como você tem um excesso de globulina na circulação, o organismo acaba minimizando a produção de albumina e ocorre então essa inversão, essa compensação. Outro exemplo é o mieloma múltiplo, né, uma malignidade caracterizado aí por excesso de produção de proteínas e também pode ocorrer uma hipoaminemia compensatória. Então percebam que todas essas outras causas de hipoaminemia, embora a gente encontre a albumina diminuída, não é que não seja importante, elas são menos importantes.
do que as causas que a gente citou no slide anterior, que vai ser o nosso foco aqui em termos de diagnóstico, beleza? Tá? Antes da gente fechar então essas causas de hipoaminemia e falar detalhadamente sobre cada uma delas, é importante que se diga que, independente da doença, a hipoaminemia é sempre um fator de prognóstico desfavorável. Tá? Então guardem isso com vocês. Ela é um fator normalmente independente de prognóstico desfavorável. Significa, se eu estou vendo hipoaminemia, o prognóstico do meu paciente, independente da causa, em geral, ele é mais desfavorável. Bacana? Vamos em frente então. Vamos falar um pouquinho então sobre o diagnóstico da hipoaminemia e das causas de hipoaminemia. Pessoal, o diagnóstico da hipoaminemia não tem segredo algum, né? Então, é simplesmente realizar a bioquímica sérica e constatar o valor diminuído da albumina. E aí partir para o diagnóstico mais importante, que é da causa da hipoaminemia, tá? Mas isso não é a única maneira de constatar uma hipoaminemia. Qual é a principal consequência dessa hipoaminemia? A diminuição da pressão osmótica. E qual é a principal consequência da diminuição da pressão osmótica? O quadro de edema. É isso principalmente que a gente observa nesse paciente. Então a formação principalmente de efusão abdominal, pode ocorrer efusão pleural, mas em geral a efusão é abdominal principalmente, tá? E edema subcutâneo, principalmente em membros. Então é o que a gente pode observar. Se você avalia um líquido cavitário, abdominal principalmente, eventualmente pleural, e você tem uma característica de transsudato puro, invariavelmente isso é decorrente de uma hipoaminemia. Então isso é uma outra forma de você inferir que esse paciente está com hipoaminemia. Então, ao drenar esse fluido cavitário e ver aquele fluido límpido, isso certamente é decorrente de uma diminuição dos teores de albumina na circulação. E aí você vai avaliar o líquido e vai verificar no laboratório que esse líquido é composto por uma quantidade muito pequena de células, muito pequenas de proteínas, vai caracterizar o transsudato puro e vai ter certeza então que isso é decorrente de hipoaminemia e você vai correr atrás então do diagnóstico da hipoaminemia, ok? Bacana? Uma coisa que eu acho muito interessante falar com vocês é a questão do edema pulmonar. Tá? Infelizmente ainda tem uma ideia errada de que a hipoaminemia pode culminar com um edema pulmonar significativo, distrição respiratória, mas isso praticamente não acontece. Tá? Então, o edema pulmonar não é uma consequência significativa da hipoaminemia. Perfeito? Por que isso, professor? Primeiro porque assim, a capacidade de drenagem linfática do pulmão é pelo menos 7 vezes maior do que em outros lugares do organismo. E segundo e mais importante é que a pressão osmótica dentro do pulmão, na verdade, as pressões que determinam a manutenção do fluido dentro do vaso lá no capilar alveolar é muito menos dependente da albumina e da pressão ocótica do que em outros lugares do organismo. Tá? Então, antes de ocorrer edema pulmonar, vai ocorrer, sem sombra de dúvida, efusão abdominal, edema subcutâneo, efusão pleural, e aí sim, numa fase terminal de hipoaminemia gravíssima, o animal pode fazer um edema pulmonar, tá? Mas seria em última instância. Tá? Se você se depara com um animal com suspeita de edema pulmonar, esquece a hipoaminemia como causa desse edema pulmonar. Essa é uma dica prática bacana para vocês. Beleza, pessoal? Vamos em frente. Muito bem. Vamos falar então sobre a primeira causa de hipoaminemia, que é a perda urinária, a glomerulopatia, tá? Então, primeira coisa que eu tenho que levar em consideração, tá? Então, eu diagnostiquei um animal, tá lá com efusão abdominal, transsudato puro, fiz a bioquímica sérica, ele está com hipoaminemia. Então, eu vou ter na minha cabeça que uma das causas é a doença glomerular. Primeira coisa que eu vou avaliar, evidentemente, que é a clínica, tá? É comum que o animal com doença glomerular e hipoaminemia e efusão esteja com insuficiência renal, esteja azotêmico. É o mais comum, que ele tenha valores de ureia e creatinina aumentado, então isso pode ser facilmente constatado também na bioquímica sérica. Mas não é obrigatório. Existem animais que estão com glomerulopatia, grave perda proteica urinária, hipoaminemia, efusões e não estão azotêmicos. É uma menor porcentagem de pacientes, mas isso também pode acontecer. Então, clinicamente, eu tenho que observar outros aspectos que me deem subsídio diagnóstico de uma insuficiência renal crônica. Então, emagrecimento progressivo, úlceras em cavidade oral, melena, né, sangramento do trato gastrointestinal de maneira geral, hematêmese, que mais?
Diarreia pode acontecer, vômito, importantíssimo, né? Então, outras características de insuficiência renal crônica. E como que eu vou ter certeza que essa perda, que essa hipoaminemia é decorrente de perda urinária? A urinálise ele é só um teste de triagem. Ele vai te mostrar lá as cruzes de proteína, normalmente 3 cruzes de proteína em quadros significativos, mas você vai ter que realmente mensurar a magnitude dessa proteinúria pelo exame de razão proteína-creatinina urinária, relação proteína-creatinina urinárias, tá? É um exame muito simples de ser realizado, se faz com uma amostra única de urina, tá? E é um exame barato, normalmente a maioria dos laboratórios veterinários fazem esse exame, e o valor normal é até meio. Tá? Recomenda-se em geral, vocês já devem ter visto isso com a professora Heloísa, que a gente faça pelo menos 2 a 3 mensurações de relação proteína-creatina urinária com intervalo de 7 a 15 dias. Mas alguns casos são tão óbvios, né, são tão clinicamente relevantes, que a gente nem precisa dessa confirmação seriada. Vou mostrar um caso aqui para vocês perceberem isso. Tá? E por fim, pessoal, uma vez que eu tenho certeza que essa perda é urinária, que eu estou me deparando com uma glomerulopatia, eu tenho que procurar definir a causa dessa glomerulopatia. Tá? A maioria dos casos de glomerulopatia em cães, em cães e gatos, né, são decorrentes de glomerulonefrite. Tá? Um processo inflamatório que envolve o glomérulo frequentemente pela deposição de imunocomplexos. Professor, dá um exemplo? Pô, dou alguns exemplos. Né? Então, o principal que eu considero aqui no Brasil é a leishmaniose visceral canina. Quem trabalha em área endêmica sabe do que eu estou falando. Né? É quase todo dia você atender animal com doença renal crônica, insuficiência renal crônica, perda de proteína na urina. Então, aquele quadro de glomerulopatia decorrente da leishmaniose visceral canina. Outras causas incluem, por exemplo, a erliquiose, um quadro semelhante, né, em termos de evolução clínica à leishmaniose visceral canina, o lúpus, tá? E várias outras doenças que levam à deposição de imunocomplexo no glomérulo. E além das glomerulonefrites, a amiloidose é bem mais raro de acontecer, mas também pode eventualmente levar a uma proteinúria e levar a hipoalbuminemia, tá? Principalmente em cães da raça Shar-Pei. Perfeito? Então o diagnóstico etiológico específico também pode ser importante em determinadas situações para o tratamento. Muito bem, olha aqui esse exemplo. Né? Então vejam esse paciente apresentando distensão abdominal, realizando a drenagem, eu me deparo com esse tipo de líquido aqui. Claramente um transudato puro. Eu até confirmo laboratorialmente, mas não há dúvida, né, que esse fluido aqui é um transudato puro. Pouca proteína, pouca celularidade, e aí eu já tenho certeza que esse animal tem hipoalbuminemia. Olha lá o exame de bioquímica sérica mostrando a hipoalbuminemia significativa, 1,7. Em geral, os quadros efusivos ocorrem abaixo de 1,5, mas isso não é uma regra, e frequentemente o paciente está desidratado e o valor está um pouco mascarado também. Esse paciente, depois de hidratado, o valor caiu para 1,3, tá? E olha só que absurdo. Exame de razão proteína creatinina urinária, o normal é até meio. 20,3. Isso não é um aumento, isso é um deboche, isso é um absurdo de valor de razão proteína creatinina urinária. Tá? Não há dúvida que isso é uma glomerulopatia. Ah, professor, mas a professora Heloísa falou que também doenças tubulares, né, pode levar a proteinúria. Ela falou que tem proteinúria pré-renal, ela falou que tem proteinúria pós-renal. Pessoal, tem tudo isso, tá? Mas percebam que a glomerulopatia é uma forma muito mais grave de perda de proteína. E quando eu estou falando com um paciente com hipoalbuminemia decorrente de proteinúria, eu estou falando de uma perda massiva de proteína. Os valores de razão proteína creatina urinária vão estar certamente acima de 4, mas frequentemente acima de 7, 8, 10. Tá? Aqueles valores absurdos de razão proteína creatina urinária. E fica muito na cara, muito evidente que realmente a causa da hipoalbuminemia é a proteinúria, é a perda glomerular. Então, nesses quadros, é certeza que teu problema está no glomérulo do paciente. Beleza, pessoal? Muito bem. Segunda causa que a gente tem que dar uma atenção especial é a perda do trato gastrointestinal. E eu considero que essa é provavelmente a causa mais difícil das importantes que a gente tem para fazer o diagnóstico. A perda glomerular é muito fácil. Tá? Vocês viram anteriormente, é só confirmar com a razão proteína creatina urinária e os outros elementos que a gente citou anteriormente. A perda do trato gastrointestinal já é mais complicada. Em geral, a gente descarta a perda urinária, descarta a má produção pelo fígado
e posteriormente chega então a esse diagnóstico presuntivo. Tá? Aqui a gente vai falar antes do fígado, vamos falar da perda do trato gastrointestinal. Primeiro, aspecto clínico. Na hora vocês vão pensar, o paciente tem diarreia. Pior que isso não é verdade. Sabe? A maioria dos pacientes que eu atendi até hoje com hipoalbuminemia decorrente de enteropatia com perda proteica não estavam com uma diarreia pelo menos contínua. Eles alternavam quadros de diarreia com fezes absolutamente normais. Tá? Então o paciente não precisa estar com diarreia para estar perdendo proteína no trato gastrointestinal. Isso é um aspecto clínico importante. É provável e esperado que ele esteja magro, que ele esteja perdendo nutrientes e frequentemente esses pacientes estão polifágicos, eles têm uma fome assim muito exacerbada, tá? Falando ainda de aspecto clínico, como eu falei com vocês da insuficiência pancreática exócrina como uma possível causa, esse paciente normalmente apresenta realmente uma fome muito grande, ele é polifágico e ele apresenta, esse sim, fezes que a gente chama de fezes de vaca, né? Aquele quadro de defecação geralmente com uma consistência mais fluida e em grande quantidade, tá? Bom, e como é que eu faço o diagnóstico, professor? Olha, falando de insuficiência pancreática exócrina como causa, o teste principal é a imunorreatividade semelhante à tripsina, tá? Isso é feito em laboratórios veterinários especializados e então um valor alterado indica o diagnóstico de insuficiência pancreática exócrina, tá? As demais causas, em geral, o ultrassom ajuda, porque normalmente no exame ultrassonográfico pode ser visto uma granulação hiperecóica na mucosa do intestino, que a gente chama de speckles. Isso tem uma sensibilidade e uma especificidade grande, bastante razoável no diagnóstico da enteropatia com perda proteica, mas é aí que vem a grande dificuldade. Para fechar o diagnóstico em geral de uma enteropatia com perda proteica, você precisa de uma biópsia intestinal, ou feita por endoscopia, ou feita por laparotomia exploratória. Por quê? Vejam as causas principais: linfoma intestinal, linfangiectasia intestinal e a doença intestinal inflamatória. Então são doenças que você precisa documentar esses processos patológicos no tecido. Então é fundamental o exame histopatológico. Professor, tem outras? Olha, a gente poderia citar, por exemplo, parasita. É comum o parasita espoliar tanto que leve a um quadro de hipoproteinemia, hipoalbuminemia? Olha, eu vou te dizer que comum não é, tá? É possível. Então vale até a pena fazer um exame fecal? Poxa, até vale em algumas situações, mas não é o mais comum de fato. Em geral, a gente precisa de um exame histopatológico para descartar alguma dessas causas e confirmar o diagnóstico etiológico de perda proteica intestinal. Beleza, pessoal? Tranquilo? Muito bem, vamos dar um exemplo, né? Um exemplo da vida real, do nosso cotidiano, né? Olha essa paciente aqui, a Maria, né? Uma poodle apresentando quadro efusivo, né? Então uma distensão abdominal importante, aquela mesma situação, né? Drenando, apareceu um quadro de transsudato puro, sem dúvida hipoalbuminemia. E aqui o exame dela, olha a albumina como está baixa, 1,3. E aqui uma dica, ó, a globulina também está muito baixa. Então a gente tem uma panhipoproteinemia. Percebam que pelo intestino não está sendo perdido só a albumina, mas está sendo perdido tudo, né? Então a gente tem uma panhipoproteinemia levando a esse quadro de hipoproteinemia e levando consequentemente a efusão abdominal. O quadro dessa paciente era tão grave que o fluido ele vertia pela pele, tá? Ela transudava pela pele o fluido abdominal, tamanha era a distensão, tamanha era a gravidade do problema que ela apresentava. Tá certo? Olha aqui um outro exemplo, tá? Então um paciente Yorkshire com intensa distensão abdominal, olha a característica do fluido. Tem dúvida que isso é albuminemia? Dúvida alguma, pessoal, dúvida alguma, tá? Então nessa situação, nesse caso aqui também é uma perda intestinal, só tem jeito da gente firmar o diagnóstico por meio de exame histopatológico, tá? Que foi feito, por exemplo, no quadro da Maria, esse quadro anterior é um quadro de grave doença intestinal inflamatória, o prognóstico é muito ruim nessa situação, infelizmente ela veio a óbito poucos dias depois do diagnóstico definitivo. Beleza?
Outro exemplo de perda intestinal, né? Um paciente da raça Pitbull apresentando, olha aqui o edema subcutâneo que eu falei para vocês, né? Então veja, no membro pélvico a gente tem o edema claro com sinal de Godet positivo, né? Havia também efusão abdominal do tipo transudato puro. E olha no exame ultrassonográfico que a gente encontra, né? Os especos, que são essas granulações hiperecóicas na mucosa, bastante consistentes com o quadro de enteropatia com perda proteica. Mas percebam que enteropatia com perda proteica é um termo guarda-chuva, né? Não é um diagnóstico etiológico específico. Para saber o que está causando a EPP, se é linfoma, se é linfangiectasia, se é doença intestinal inflamatória, a gente precisa de fato de uma biópsia intestinal. Joia? E olha só que coisa interessante, tá? Não é obrigatório que o paciente com hipoalbuminemia desenvolva quadro efusivo. Então a gente tem dois exemplos aqui de pacientes extremamente desnutridos, coincidentemente são 2 Dachshunds, tá? Nesse caso aqui é uma perda intestinal, nesse quadro aqui é uma atrofia pancreática, uma insuficiência pancreática exócrina, os dois com intensa caquexia, no exame sérico albumina baixa e não havia nenhum quadro efusivo, nem abdominal, nem edema subcutâneo. Então aparentemente em algumas situações, principalmente naquelas crônicas de desnutrição, o paciente tem uma grande capacidade compensatória e não é obrigatório que ele desenvolva quadro efusivo, tá ok? E por fim, a nossa terceira principal causa, que é a má produção de albumina. E quem produz albumina é o fígado. Então, quem falha quando há produção inapropriada, sem sombra de dúvida, é o fígado, tá? Primeira coisa aqui que a gente tem que levar em consideração, os aspectos clínicos, né? Então, não tem grande dificuldade em a gente identificar alguns aspectos clínicos que são relevantes em quadros de insuficiência hepática. Então a gente espera que tenha icterícia, a gente espera que tenha formação de ascite, a gente espera que tenha diarreia, emagrecimento progressivo. Então um quadro clínico que nos dê algumas pistas a respeito de que a origem da hipoalbuminemia é uma insuficiência hepática. E aí os exames subsidiários ajudam muito no diagnóstico definitivo, não é? Então a gente tem que fazer dosagem de ALT para documentar a lesão hepatocelular, a fosfatase alcalina para documentar o quadro colestático. Alguns outros exames dão consistência para perda de função, como por exemplo a ureia baixa, a glicose baixa, a bilirrubinemia. Esses três aqui são indicadores de mau funcionamento hepático. E por fim, para realmente ter certeza de que o funcionamento hepático está inapropriado, muitas vezes a gente pode lançar mão do exame de sais biliares, né? O exame ultrassonográfico muitas vezes ajuda a gente a determinar alterações morfológicas que são consistentes com a hepatopatia. Por exemplo, isso aqui, né, pessoal? Tem jeito disso aqui passar despercebido no exame sonográfico? Não tem. Olha só um quadro cirrótico macronodular grave, né? Então não tem muito como a gente não perceber esse tipo de alteração hepática como causador da hipoalbuminemia. Então eu falei para vocês que é mais simples a gente diagnosticar o quadro hepático causando hipoalbuminemia, o quadro urinário causando hipoalbuminemia, do que o quadro entérico causando hipoalbuminemia. Mas na maioria das vezes, para a gente ter um diagnóstico cabal da causa hepática, da etiologia hepática, a gente precisa também de um exame de biópsia hepática. Nem sempre a gente consegue levar isso a termo na rotina, mas muitas vezes é importante para a gente ter um diagnóstico definitivo da hepatopatia suspeita como causadora de hipoalbuminemia. Então aqui alguns exemplos, né? Um paciente com efusão abdominal, transudato puro, hipoalbuminêmico e apresentando também icterícia, tá? No exame, na laparotomia exploratória, a gente se depara com o fígado com essa morfologia, né? Não há dúvida nenhuma que o fígado aí é o principal causador da hipoalbuminemia, um quadro de cirrose gravíssima, né? Um quadro terminal, um paciente com déficit de função hepática, né? Então um quadro bastante grave aí, certamente esse paciente não tem uma sobrevida prolongada. Ok? Lembrando só que nos quadros de doença hepática crônica, principalmente na cirrose, a hipominemia não é a única causa de efusão abdominal. A gente tem a hipertensão portal, então a gente pode ter sobreposição de mecanismos fisiopatológicos de efusão abdominal. A gente pode ter características também de transudato rico em proteínas nesse tipo de situação, além do transudato puro, certo?
Olha aqui a realização de um exame de biópsia por laparotomia, né, num paciente com cirrose. Então a gente se depara com esse fígado macronodular, né? Então a realização aqui do histopatológico para um diagnóstico definitivo, ok? Então, pessoal, essas 3 são as principais causas de hipoaminemia, tá? Então, só para a gente amarrar as ideias aqui: a perda glomerular, a insuficiência hepática e a perda intestinal. Essas outras causas que a gente vai conversar agora são menos importantes e, como eu falei aqui, a gente acaba tendo um quadro clínico com outras vertentes mais significativas, né? Então, por exemplo, a hemorragia leva a hipoaminemia? Leva, na verdade leva a uma PAN hipoproteinemia. Quando você está perdendo sangue, você está perdendo globulina, você está perdendo albumina, você está perdendo tudo, tá? Mas evidentemente que o mais importante nessa perda vai ser a formação de um processo anêmico, né? Então você tem outras coisas aqui que acabam sendo mais importantes do que a hipoaminemia em si. Dificilmente você vai ver um animal com efusão abdominal, edema subcutâneo, aí decorrente de hipoaminemia e quadro hemorrágico por quadro hemorrágico crônico, tá? Mesma coisa vale para os processos exudativos que a gente citou anteriormente. Na piometra tem hipoaminemia? Tem. Mas o mais importante vai ser o processo infeccioso massivo, né? Essa é a nossa principal atenção num quadro de piometra. Peritonite, mesma coisa, né? Identificar a causa, né? Se é uma ruptura intestinal, se é uma ruptura gástrica, se é uma ruptura uterina, enfim, o que está causando essa peritonite e procurar resolver esse problema, tá? Muito mais do que o diagnóstico da hipoaminemia. E por fim, nos quadros compensatórios, vale a mesma máxima, né? No mieloma múltiplo, o diagnóstico então da malignidade, normalmente por punção de medula, né? Ou então por biópsia óssea. Na hiperglobulinemia, a gente vai procurar determinar a causa do estímulo antigênico crônico, na erliquiose, leishmaniose visceral canina, enfim, qualquer doença que leve a um estímulo antigênico crônico nesse paciente. Então são causas menos importantes. Perfeito? Enfim, para a gente amarrar aqui o nosso raciocínio diagnóstico final, vamos lá. Atendi um paciente, normalmente cão é mais comum, mas pode ser felino também, com distensão abdominal, transudato puro, eu faço o exame hematológico, constato a hipoaminemia. O que eu vou fazer para determinar o diagnóstico? Então, mais simples. Penso em glomerulopatia, faço razão proteína creatinina urinária, constato se esse paciente está azotêmico ou não. Tá? Se eu constatar que realmente o quadro é de glomerulopatia como causador da hipoaminemia, eu vou buscar um diagnóstico específico para essa glomerulopatia. Tá? Na avaliação global, junto evidentemente com a bioquímica sérica, eu vou procurar identificar sinais de doença hepática e insuficiência hepática. Então, aumento de ALT, aumento de FA, ureia baixa, glicose baixa, bilirrubina alta, bilirrubinemia, né? Ácidos biliares alterados, exame ultrassonográfico para ver a morfologia hepática, né? E possivelmente biópsia hepática para um diagnóstico definitivo, tá? Bom, constatei que razão proteína creatina urinária está normal, não tem nenhum sinal que me remeta a um quadro de insuficiência hepática. Eu vou pensar então nas enteropatias com perda proteica e aí normalmente a ultrassonografia me auxilia na medida em que eu posso ver os espéculos, aquelas estriações hiperecogênicas na mucosa intestinal e aí realmente eu vou precisar da biópsia intestinal para um diagnóstico definitivo, para um diagnóstico etiológico. E nos casos de suspeita de insuficiência pancreática exócrina, de doença de má digestão, eu vou precisar da imunorreatividade semelhante à tripsina. E por fim, aquelas outras causas, né, que a gente comentou anteriormente, menos importantes, incluem a hemorragia crônica, exudação, piometra, peritonite, quadros de desnutrição crônica, como eu comentei, menos dificilmente vão causar quadros efusivos, e a hipoaminemia compensatória. Tá? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham agora na cabeça de vocês bem consolidado esse caminho diagnóstico da hipoaminemia. A gente vai mandar um link aí pelo Instagram ou pelo Facebook para que vocês enviem dúvidas sobre essa aula, tá? Que acabou sendo gravada, era para ser uma live, né? Mas mandem as dúvidas que eu vou esclarecer todas elas para vocês. Beleza, pessoal? Um grande abraço, um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Tchau!